Por trás do espetáculo tecnológico e do orgulho nacional, existe uma realidade desconfortável que a NASA raramente coloca em destaque. O retorno à Lua está sendo construído sobre um terreno de instabilidade. A urgência repentina em lançar a Artemis II esconde contradições profundas que fazem muitos especialistas questionarem se estamos realmente prontos ou apenas correndo contra um relógio invisível. O foguete SLS, embora seja o mais poderoso já construído, carrega o peso de um desenvolvimento arrastado desde 2011, marcado por cancelamentos de programas anteriores e orçamentos que explodiram além de qualquer previsão inicial. O uso de motores RS-25, os mesmos que impulsionaram os antigos ônibus espaciais, é apresentado como uma escolha de eficiência, mas, para críticos, revela uma dependência de tecnologias do passado para tentar conquistar o futuro. Esta missão é um teste de fogo não apenas para a cápsula Orion, mas para a própria sustentabilidade financeira de um projeto que consome bilhões de dólares, enquanto agências enfrentam pressões políticas para justificar cada centavo gasto no vácuo. Enquanto o público celebra as fotos em alta definição, os engenheiros lidam com o fato de que este gigante de 98 metros de altura é, em muitos aspectos, um quebra-cabeça de peças caras e perigosas. O custo colossal de cada lançamento do Space Launch System levanta dúvidas sobre quantas vezes poderemos repetir esse feito antes que o orçamento colapse. Diferente da era Apollo, onde o financiamento parecia limitado pela Guerra Fria, a atual exploração espacial precisa competir com demandas terrestres urgentes. A Orion, descrita como a salvaguarda da tripulação, é um veículo novo e complexo, e qualquer falha mínima em seus sistemas de suporte de vida em espaço profundo pode transformar a celebração em uma tragédia sem precedentes. Estamos enviando 4 seres humanos para um ambiente onde o socorro é impossível, utilizando um sistema que ainda precisa provar que não é apenas um monumento caro à persistência governamental, mas uma ferramenta viável para a sobrevivência a longo prazo. A maior contradição do programa reside no equilíbrio impossível entre a segurança máxima exigida para vidas humanas e a economia de recursos demandada pelo Congresso. Muitos se perguntam por que, com tanto avanço tecnológico, o custo de voltar à Lua parece ser exponencialmente maior do que foi na década de 60. A verdade é que a infraestrutura necessária para sustentar uma presença permanente, como a futura estação Lunar Gateway, exige um investimento que a NASA ainda luta para garantir. O sistema de propulsão criogênica intermediário e os propulsores de combustível sólido são tecnologias robustas, mas sua fabricação envolve empresas espalhadas por todos os estados americanos, transformando a engenharia em uma operação logística e política tão complexa quanto a própria mecânica orbital. Mas e se o verdadeiro risco não for financeiro, mas sim a nossa incapacidade técnica de lidar com o imponderável que nos espera no lado oculto? Muitas perguntas do público focam na sobrevivência. Se o motor principal falhar após a queima de injeção translunar, existe um plano real? A resposta técnica é a trajetória de retorno livre, mas ela depende de uma precisão que não admite erros. Outra dúvida recorrente é sobre a proteção contra a radiação solar intensa, algo que a Orion promete resolver com blindagens avançadas, mas que nunca foi testado com humanos por um período tão prolongado fora da proteção do campo magnético da Terra. A fragilidade humana é o elo mais fraco de uma corrente feita de aço e combustível. O silêncio de 45 minutos atrás da Lua não é apenas uma barreira de comunicação, é um lembrete da nossa solidão técnica absoluta. Durante esse intervalo, a tripulação estará inteiramente por conta própria, sem contato com Houston, dependendo de sistemas automáticos que, se falharem, não possuem backup imediato na Terra. Este isolamento extremo é o que diferencia a Artemis II de qualquer missão na Estação Espacial Internacional. Lá, o perigo é real, mas a proximidade com o planeta oferece um conforto psicológico e técnico que desaparece completamente quando se cruza a fronteira do espaço profundo. A tecnologia que avaliamos hoje é a mesma que nos levará a Marte, mas o preço dessa validação pode ser mais alto do que estamos dispostos a admitir. No entanto,
As anomalias técnicas e os custos astronômicos podem ser apenas a ponta do iceberg de algo muito mais perturbador que foi detectado na superfície lunar. Arquivos menos divulgados sugerem que as câmeras da missão anterior captaram fenômenos que a ciência oficial ainda não conseguiu explicar satisfatoriamente. Entre falhas de sensores e luzes inexplicáveis em crateras profundas, a pergunta que fica nos corredores das agências é se estamos voltando para a Lua por nossa própria escolha, ou se fomos atraídos por algo que finalmente decidiu se revelar. A tensão entre o que sabemos e o que nos é omitido cria uma atmosfera de expectativa sombria para o retorno desta tripulação. A entrega desta etapa da missão foca na validação do sistema de suporte de vida da Orion sob condições de estresse máximo. Os astronautas Reed, Victor, Christina e Jeremy não estão apenas pilotando. Eles são cobaias de um sistema que precisa gerenciar extremos térmicos brutais, onde um lado da cápsula frita sob o sol constante e o outro congela no zero absoluto do vácuo. O sucesso de gerenciar essas variáveis durante 10 dias determinará se a humanidade terá um futuro fora da Terra ou se ficaremos confinados à nossa órbita baixa por mais meio século. Você acredita que os riscos desta missão justificam o investimento bilionário ou deveríamos focar nossos recursos em problemas aqui na Terra antes de tentar conquistar o vazio? Comente sua visão abaixo e se inscreva para não perder a revelação do que realmente está sendo planejado para o solo lunar. A participação da comunidade é essencial para entendermos como o público percebe essa nova corrida espacial. Muitos defendem que o avanço tecnológico gerado por essas missões retorna para a sociedade em forma de inovações médicas e de materiais, enquanto outros veem apenas uma exibição de poder sem propósito prático imediato. O debate é necessário, pois as decisões tomadas hoje moldam a economia e a ciência das próximas gerações. A jornada para a Lua é uma estrada pavimentada com boas intenções e riscos que ninguém ousa admitir em voz alta. Enquanto a tripulação se prepara para o impacto final no oceano ao fim dos 10 dias, a verdadeira missão de análise começará. Cada dado coletado, cada batimento cardíaco registrado e cada anomalia visual será dissecada para garantir que a próxima etapa, o pouso tripulado da Artemis 3, não seja um desastre. Mas a sustentabilidade do programa ainda depende de uma pergunta que ninguém respondeu. Como manter esse ritmo se o custo de cada lançamento continua a subir? A resposta para esse enigma financeiro e técnico pode estar na síntese de tudo o que aprendemos até agora, revelando como a NASA planeja transformar esses obstáculos na chave para a sobrevivência permanente. Mas antes de entendermos como esses paradoxos serão resolvidos, precisamos olhar para as soluções engenhosas que estão sendo testadas agora, no meio do caminho, para evitar que a Artemis 2 seja a última vez que vemos humanos tão longe de casa. O próximo passo da nossa jornada mostrará como o fracasso não é uma opção, mas uma ferramenta de design.